Trabalho como motoboy há 3 anos no Rio de Janeiro. Já entreguei em tudo quanto é canto da cidade, mas sempre tive um cuidado especial com algumas áreas. Quem trabalha na rua sabe que, dependendo do morro, um passo em falso pode custar sua vida. Naquela noite já passava das 23 horas quando recebi um pedido. O endereço era numa favela conhecida, um lugar onde os aplicativos normalmente nem deixam a gente aceitar entrega. Mas o pedido veio direto, com pagamento já feito. Fiquei em dúvida, mas aceitei. O dinheiro estava curto e cada entrega contava. O trajeto até lá foi tranquilo. O problema começou quando entrei nas ruas estreitas do morro. A favela estava estranhamente silenciosa. Quem conhece essas áreas sabe que à noite sempre tem gente na rua, bar tocando música, crianças correndo, movimento normal. Mas naquele momento, parecia que o tempo tinha parado. Parei em frente ao endereço e bati na porta. Um garoto, devia ter uns 15 anos, abriu uma fresta e ficou me encarando. Quando perguntei sobre o pedido, ele franziu a testa e respondeu que ninguém ali tinha pedido nada. Chequei o celular. O número da casa estava certo. Olhei ao redor e percebi que no beco ao lado, 3 caras de chinelo, bermuda e sem camisa me observavam. Um deles fez um sinal discreto e apontou para mim. O garoto da porta olhou para eles e fechou a porta sem dizer nada. Meu estômago gelou. Sabia que algo estava errado, mas não tinha mais o que fazer. Quando me virei para a moto, um dos caras já estava na minha frente. "Tá indo para onde, parceiro?" A voz dele era calma, mas carregava uma ameaça velada. "Só estava fazendo uma entrega", respondi. "E quem te mandou aqui?" Mostrei o celular, explicando que era um pedido pelo aplicativo. Ele pegou o telefone da minha mão e começou a mexer, sem dizer nada. Atrás dele, os outros 2 se aproximavam devagar. "Tá estranho isso aqui", disse um deles. "Tu é polícia?" Minha boca secou. O pior erro que alguém pode cometer num morro desses é parecer informante ou polícia disfarçado. "Sou só motoboy, irmão. Trabalho nisso há anos." A tensão no ar era palpável. O cara com meu celular parou de mexer e olhou para o lado, como se esperasse algo. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvir no silêncio. De repente, o celular dele vibrou. Ele olhou a tela, leu algo e balançou a cabeça. "Beleza. Ele tá limpo." Suspirei aliviado. Achei que ia sair vivo dessa, mas então ele continuou. "Mas a moto fica." Aquele momento foi um soco no estômago. A moto era minha vida, meu sustento. Tentei argumentar, dizer que eu não tinha nada a ver com aquilo. Mas antes que eu pudesse terminar a frase, um dos caras sacou uma pistola e apontou para minha cara. "Sai andando." Senti meu corpo todo formigar. Olhei para a moto, depois para os caras. Não tinha escolha. Dei 2 passos para trás e comecei a andar devagar. O cara com a arma fez um sinal com a cabeça e os outros montaram na moto. Não olhei para trás. Só segui andando morro abaixo, sentindo o suor escorrer pelas costas, esperando a qualquer momento ouvir um tiro e sentir a dor cortar minha pele. Mas o tiro nunca veio. Só quando cheguei na avenida principal, me permiti respirar fundo. Perdi minha moto, mas fiquei vivo. Nunca soube o que aconteceu com aquele pedido falso, mas algo me diz que fui chamado ali de propósito. Depois disso, nunca mais aceitei entrega naquela área. Moro numa favela de São Paulo desde criança. Meu barraco fica numa viela estreita, com casas coladas umas nas outras, separadas apenas por paredes finas de tijolo ou madeira. Quem vive em lugares assim sabe que é impossível ter privacidade. Você escuta tudo o que acontece na casa do vizinho. Conversas, brigas, o barulho do chuveiro, até quando alguém arrasta uma cadeira no chão. Meu vizinho, o seu Amaro, era um homem quieto. Tinha uns 50 e poucos anos, morava sozinho, não recebia visitas, não conversava com ninguém, mas também nunca arrumou confusão. Ele trabalhava de pedreiro e saía cedo, voltava tarde. Às vezes, eu via ele sentado na porta de casa, fumando e olhando para o nada, como se tivesse perdido alguma coisa na vida. Mas um dia tudo mudou. Percebi que o seu Amaro
Não saía mais de casa. No começo, achei que ele podia estar doente ou simplesmente tirando uns dias de folga. Mas o tempo foi passando e a porta dele continuava fechada. Isso, por si só, já era estranho. Mas o pior foi quando aquele cheiro começou. No começo, era um cheiro ruim, mas suportável. Achei que fosse um gato morto debaixo do barraco, ou talvez algum lixo que alguém deixou apodrecer. Mas o cheiro foi piorando, ficando mais forte e azedo, a ponto de eu sentir vontade de vomitar quando passava perto. Minha mãe, que tem um faro aguçado para essas coisas, foi a primeira a comentar. Tem alguma coisa errada na casa do seu Amaro. Esse cheiro não é normal. Começamos a perguntar por ele, mas ninguém sabia nada. A última vez que alguém tinha visto o velho foi há mais de uma semana. Certo dia, voltando do trabalho, vi um cachorro vira-lata fuçando alguma coisa na porta da casa dele. O saco plástico estava meio aberto, e quando olhei de perto, senti meu corpo travar. No meio dos restos de comida, dava para ver algo escuro e inchado. Meu coração disparou quando percebi que era uma mão humana. Saí correndo para casa e tranquei a porta. Minha mãe arregalou os olhos quando contei. "Chama a polícia!" eu disse, com a voz trêmula. Ela pegou o celular e discou o 190. Mas antes mesmo de alguém atender, ouvimos um barulho de carro subindo a viela. Olhei pela janela e vi um carro preto, com os vidros escuros. 3 caras desceram rápido e foram direto para a casa do seu Amaro. Nenhum deles parecia surpreso com o cheiro. Um deles forçou a porta até abrir e os outros entraram. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Minha mãe apertou minha mão com força. Eles ficaram lá dentro por uns 5 minutos. Depois saíram carregando 2 sacos pretos grandes pesados. Jogaram no porta-malas e foram embora sem dizer uma palavra. A polícia chegou quase meia hora depois. Quando entraram na casa, o cheiro já estava mais fraco, mas ainda dava para sentir. Eles vasculharam tudo e saíram sem falar nada. Naquela noite, ninguém dormiu. O que diabos tinha acontecido ali? Quem eram aqueles caras? E mais importante, o que estava dentro daqueles sacos? O seu Amaro nunca mais foi visto. Nem a polícia, nem ninguém da favela falou mais no assunto. Era como se ele nunca tivesse existido. Depois desse dia, aprendi uma lição. Certas coisas acontecem na favela, e a melhor coisa a se fazer é fingir que você não viu nada. Sempre trabalhei como segurança de bar na minha comunidade. Não era um trampo fácil, mas pagava as contas. O dono do bar, o seu Jair, sempre me alertava. Aqui dentro, se é segurança, mas lá fora, ninguém protege ninguém. Eu sabia o que ele queria dizer. O bar ficava perto de um beco famoso por ser ponto de encontro de gente perigosa. A gente fingia que não via nada e seguia com a noite. Naquela noite, o bar estava cheio. Música alta, gente bebendo, rindo. O cheiro de churrasquinho de gato se misturava com o de cerveja barata. Eu estava encostado no canto, de olho no movimento, quando ouvi um grito. Foi um grito de desespero. Forte, cortante. O bar inteiro congelou por um segundo. Eu e o outro segurança, um cara chamado Naldo, trocamos olhares. O grito veio do beco do lado. Pela regra do bar, a gente não se metia em nada do lado de fora. Mas a curiosidade e o instinto falaram mais alto. Saímos e olhamos pelo beco. A viela era escura, iluminada só por um poste fraco piscando. E então a gente viu um rapaz, jovem, de uns 20 e poucos anos, correndo na nossa direção. Camiseta branca, agora suja de sangue. Tava mancando, tropeçando nos próprios pés. Os olhos dele arregalados, cheios de pavor. Ele gritava, "Me ajuda! Eles estão vindo! Pelo amor de Deus, me ajuda!" Atrás dele, 3 caras encapuzados saíram das sombras, todos armados. A cena durou menos de 3 segundos, mas parecia uma eternidade. O garoto tentou correr para dentro do bar, mas não deu tempo. O primeiro tiro atravessou o vidro da entrada. A galera lá dentro se jogou no chão. O dono do bar apagou as luzes no desespero. O segundo tiro pegou no ombro do rapaz. Ele cambaleou, caiu de joelhos tentando ainda rastejar. O terceiro tiro
Na cabeça, fez ele parar de se mexer. Os encapuzados foram embora andando, calmos, como se nada tivesse acontecido. Nenhum grito, nenhuma risada, nenhuma pressa. Eu fiquei parado, paralisado, olhando o corpo no chão. O sangue escorrendo devagar pela calçada. Eu queria ter feito alguma coisa. Mas fazer o quê? A gente não se mete. A polícia chegou no dia seguinte. Olharam, anotaram, perguntaram se alguém tinha visto algo. Todo mundo respondeu a mesma coisa. Nada. O bar reabriu no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. Na favela, a vida segue. Mesmo que ela termine para alguns. Eu era motorista de aplicativo. Trabalhava dia e noite para pagar as contas e, apesar de evitar certas áreas perigosas, às vezes não tinha escolha. Se eu recusasse muita corrida, o app bloqueava minha conta e eu não podia me dar ao luxo de perder o sustento. Numa sexta-feira, já passava da meia-noite quando um chamado apareceu. Corrida em dinheiro. Destino, uma favela na Zona Norte. Pensei em recusar, mas a grana estava curta. Aceitei. Dirigi até o ponto de encontro, uma avenida movimentada. Quando parei, um rapaz abriu a porta de trás e entrou rápido. Tinha uns 18, 19 anos, magro, boné à barreta, roupa simples. Mas o que me fez gelar foi a expressão dele. Suado, olhos arregalados, respirando fundo. Boa noite, falei tentando parecer tranquilo. Ele só balançou a cabeça. Pra onde? Perguntei. Ele hesitou. Então, baixou a voz e disse: Só dirige. Meus pelos arrepiaram. Mas eu preciso do endereço. Só vai, cara, rápido. Algo no tom dele me fez obedecer. Liguei o som, como se quisesse disfarçar a tensão, e entrei na rua que dava acesso à favela. Foi aí que notei o que realmente estava acontecendo. Pelo retrovisor, vi um carro preto vindo atrás de nós, sem farol ligado. Rápido, discreto. Olhei para o passageiro. O cara tremia. Apertava a barra da camisa com força. Quem tá atrás da gente? Perguntei, já sabendo a resposta. Ele engoliu seco. Se eu sair do carro, acelera e não olha para trás. Meu estômago afundou. Tava claro que iam matar esse moleque. A favela ficava próxima. Entrei nas ruas estreitas, tentando despistar o carro preto. Mas ele seguiu cada curva, cada movimento. De repente, o garoto falou: Para aqui. Eu freiei na mesma hora. Ele abriu a porta e saiu correndo, desaparecendo entre os becos escuros da favela. Fiz o que ele pediu. Acelerei e não olhei para trás. Dirigi sem rumo por alguns minutos, mãos suando no volante. Meu coração batia tão forte que eu sentia a pulsação nos ouvidos. Quando achei que estava longe o suficiente, estacionei numa rua escura e tentei me acalmar. Respirei fundo, peguei o celular e abri o app. Fui encerrar a corrida. Mas o nome do passageiro não aparecia. Na tela só estava escrito: Erro ao processar a corrida. Olhei para o banco de trás. O cinto de segurança ainda estava afivelado, mas vazio. Minha mente girava. Como assim não tinha registro da corrida? Como assim o cara sumiu da tela? Tentei não pensar nisso. Fiz o sinal da cruz e fui para casa. No dia seguinte, vi as notícias. Um corpo foi encontrado na favela naquela madrugada. Jovem, entre 18 e 20 anos. Identidade desconhecida. Eu sabia quem era, mas nunca contei a ninguém. E até hoje, toda vez que olho pelo retrovisor, tenho medo de ver aquele moleque sentado ali de novo. Eu sou pedreiro e já trabalhei em diversas obras pela cidade, mas a que mais me marcou foi num conjunto habitacional em uma favela da Zona Oeste. O prédio ainda estava em construção, sem reboco, cheio de andaimes, mas já tinha famílias ocupando os primeiros andares. Era uma invasão e todo mundo ali sabia que a qualquer momento a polícia podia chegar para despejar geral.
Mas a real é que a maioria dessas famílias não tinha para onde ir. Meu serviço era simples: ajudar a erguer os últimos andares. Os patrões queriam subir o prédio rápido, antes que a prefeitura embargasse. Então, trabalhávamos dia e noite. O que me incomodava era que muita coisa errada acontecia ali. No terceiro dia de trabalho, percebi que tinha um andar que ninguém subia. O pessoal falava disso em sussurros. Alguns diziam que o andar pertencia a gente grande do morro. Outros só diziam para não perguntar nada. Eu sou curioso, mas também sei respeitar certos limites. Então deixei para lá, até que, numa noite, precisei subir para buscar umas ferramentas que tinham ficado no último andar. Eu estava sozinho. O vento assoviava pelos buracos das paredes inacabadas. O prédio balançava um pouco, como toda a estrutura ainda em obra. Quando cheguei no andar misterioso, senti um cheiro forte de mofo e algo podre. Meu instinto me dizia para dar meia volta, mas já estava ali. Peguei as ferramentas e, ao virar para sair, reparei numa porta entreaberta, no final do corredor escuro. Dava para ver um pedaço do interior do cômodo. E tinha algo lá dentro. Me aproximei devagar. O ar ficou pesado. O cheiro piorava a cada passo. Empurrei a porta com o pé. O que vi me fez paralisar na hora. O chão do cômodo estava cheio de marcas escuras, como sangue seco. E no meio, tinha uma cadeira de ferro, com as pernas enferrujadas, presa no chão por parafusos. Ao lado, no canto da parede, um monte de sacos pretos empilhados, sujos. O cheiro vinha dali. Antes que minha mente processasse, ouvi passos subindo a escada. Apaguei a lanterna do celular e corri para o canto do corredor. 3 caras subiram, todos armados. 2 carregavam um saco preto nos ombros. O terceiro andava na frente, olhando para os lados. Anda logo. Um deles resmungou. Tem que sumir com isso antes de amanhecer. Fiquei imóvel, sem respirar. Os caras entraram no cômodo, largaram os sacos e começaram a discutir algo. A única coisa que consegui entender foi uma frase. Se a polícia vier, já sabe. Todo mundo cala a boca. Eles ficaram lá dentro por uns 10 minutos. Para mim, pareceu uma eternidade. Quando finalmente saíram e desceram, esperei mais um tempo, tentando controlar meu coração que batia na garganta. Depois, desci devagar, sem fazer barulho. Fui embora, sem olhar para trás. No dia seguinte, inventei uma desculpa e nunca mais voltei para aquela obra. Uma semana depois, vi no jornal que o prédio tinha sido desocupado pela polícia. No meio da matéria, uma frase me gelou por dentro. Durante a operação, foram encontrados vestígios de sangue e materiais suspeitos em um dos andares superiores. Eu sabia o que era, mas nunca falei sobre isso, nem mesmo agora. Só sei que até hoje, quando fecho os olhos, ainda vejo aquela cadeira no meio do quarto. E me pergunto quantas pessoas sentaram nela antes de desaparecerem.